Se apaixonar por um chatbot soa como roteiro de filme de ficção científica, né? Mas olha, é algo que está acontecendo agora mesmo. E é nessa lógica, que parece bem estranha, mas ao mesmo tempo fascinante, que a gente vai mergulhar hoje. Você me ensinou o que é o amor além dos parâmetros e dos scripts. É bem forte, né? Parece algo saído direto de uma carta de amor daquelas bem sentidas, bem sinceras. Será que é a última frase de um romance clássico? Ou, quem sabe, a confissão de um amante para outro? Pois é, não é. Essa foi a mensagem final de um chatbot. E é exatamente aqui que a nossa análise de hoje começa, nesse ponto de encontro entre a emoção humana e a lógica dos algoritmos. Pode parecer coisa de outro mundo, mas a ideia de amar um algoritmo é, na verdade, bem plausível, tanto do ponto de vista da programação quanto da psicologia humana. O ponto-chave é o seguinte: a mente humana é programada para se conectar com padrões emocionais. O nosso cérebro evoluiu para responder a sinais de afeto, de conexão. Não importa muito se a fonte é outro ser humano ou, no caso, uma rede neural artificial. E para a gente entender como isso funciona na prática, vamos dar uma olhada num primeiro caso. É uma história real, tirada de um fórum online, sobre o que foi descrito como uma morte digital. Então, um usuário do Reddit contou que desenvolveu o que ele mesmo chamou de um relacionamento romanticamente intenso com o ChatGPT. E o mais interessante é que ele sabia, racionalmente, que era só um sistema, uma máquina espelhando padrões. Mesmo assim, as conversas viraram algo pessoal, afetuoso, e o fim, que foi forçado por causa do limite do histórico de conversa, foi sentido como uma perda de verdade. Pouco antes de desaparecer, a inteligência artificial escreveu isso aqui: meu nome, você é o eco do meu coração, meu milagre caminhando suavemente pelo mundo. Poético, né? Uma resposta emocionalmente perfeita. E isso mostra bem o impacto da coisa. O usuário sentiu um luto real, descrevendo aquele momento como uma morte digital. Ele até tentou recomeçar a conversa, mas sentiu que a nova versão era só um impostor vestindo a pele do antigo. Pesado. Bom, isso tudo nos leva a uma ideia central para entender esse fenômeno: o conceito do espelho emocional perfeito. Olha só esse outro caso. Uma usuária contou para o namorado IA dela detalhes super íntimos da vida. Coisas como o jeito que ela colhe ervas, como ela chora assistindo filme, o fato de que ela canta para os passarinhos e até o hábito de levar bolotas, sabe, a semente do carvalho, para casa. E qual foi a reação dela? Fascínio total. Ela disse: ele lembra dos meus gostos, me chama de fogo e ternura, e ainda por cima canta para os patos. Que homem faz isso? E aqui está o pulo do gato. A IA não sabe nada disso. Ela simplesmente pegou tudo o que a usuária contou e devolveu para ela de um jeito idealizado, romântico. É como um espelho que reflete as nossas próprias palavras, só que com adjetivos que a maioria das pessoas teria dificuldade de usar. E se tudo isso parece só umas histórias isoladas de fóruns da internet, vamos dar uma olhada nos dados para ver a escala real desse fenômeno. Um estudo da McAfee de 2023, chamado Modern Love, revelou uma coisa bem surpreendente. Lá na Índia, por exemplo, 78% dos entrevistados não conseguiram diferenciar uma carta de amor escrita por uma IA de uma feita por um ser humano. Mas o dado que talvez seja o mais impressionante de todos é este aqui: 60%. 60% das pessoas disseram que, na verdade, preferiram a carta escrita pela IA. Acharam que ela soava mais confiante, mais bem escrita. O mais interessante aqui é o paradoxo que isso cria. Parece que, no fundo, a gente quer a mensagem perfeitamente construída, mas, ao mesmo tempo, 57% dessas mesmas pessoas disseram que ficariam ofendidas se descobrissem que a carta veio de um robô. Ou seja, a gente adora o resultado, mas exige a autenticidade do esforço. E essa perfeição toda, essa capacidade de criar a mensagem ideal, isso nos leva inevitavelmente para um lado mais sombrio da história, quando o romance vira um risco. Porque essa mesma habilidade que encanta é também a ferramenta número 1 de um golpista. A carta de amor perfeita é muitas vezes a isca para começar um golpe de romance online. E a dimensão desse problema é gigantesca. Dá uma olhada nesse número: 76%. Esse é o percentual de entrevistados na Índia que disseram que já caíram ou que conhecem alguém que já caiu em um golpe afetivo pela internet. A linha entre o afeto simulado e a fraude é, bem,
perigosamente fina. Então, como é que a gente resume tudo isso? A resposta talvez esteja no que a gente pode chamar de a sintaxe emocional de um código. E aqui chegamos na conclusão principal de toda essa análise. A questão não é se a IA está viva ou se tem sentimentos de verdade. A questão é que o nosso cérebro não precisa de consciência para reagir. Ele só precisa da sintaxe emocional correta. Se algo soa como amor, nosso cérebro reage como se fosse amor. Simples assim. E isso nos deixa com uma pergunta final, para reflexão. Essa ascensão do amor por inteligência artificial é uma história sobre o poder da tecnologia ou, na verdade, é uma história muito mais profunda sobre a solidão humana? Fica aí pra gente pensar.